De onde vem e para onde vai o pensamento que domina sua mente? Napoleon Hill. Vídeo patrocinado por Gratitude Life. Pessoas de todas as classes sociais foram ouvidas por Napoleon Hill. Comerciantes, donas de casa, advogados, bancários, engenheiros, comerciários, médicos, corretores, operários, professores, fazendeiros, ferroviários. Gente de todas as profissões foi ouvida por ele, ou analisada. E todos os fatos importantes reunidos nessas análises foram cuidadosamente organizados pelo autor e divulgados no livro A Lei do Triunfo. E antes de serem dados à publicidade, foram os manuscritos submetidos a banqueiros, comerciantes e professores universitários norte-americanos. Por conseguinte, homens capazes de, pelo seu espírito eminente, prático e grau de cultura, analisá-los e criticá-los. Duas importantes universidades examinaram-nos atentamente, com a finalidade de corrigir ou eliminar as declarações que parecem sem base, do ponto de vista econômico. Nenhuma única modificação foi proposta. Todas as grandes estradas de ferro, todas as grandes instituições financeiras, todos os empreendimentos comerciais de vulto e todas as grandes invenções tiveram início na imaginação de alguém. Qualquer pessoa, esteja onde estiver, seja qual for a sua ocupação, encontrará sempre uma oportunidade para ser mais útil, se desenvolver a sua imaginação e fizer uso dela. Ser bem-sucedido no mundo é sempre uma questão de esforço pessoal. Todavia, é um engano acreditar que alguém pode vencer sem a cooperação de outros. O triunfo é uma questão de esforço individual, mas somente quanto a decidirmos por nós mesmos o que é que desejamos. Isso implica no emprego da imaginação. Daí por diante, para triunfar, trata-se de induzir os outros à cooperação, de maneira hábil e inteligente. Na sua conferência intitulada Acres of Diamonds, Russell Conwell diz que não é preciso procurar muito longe a oportunidade, que podemos encontrá-la justamente no lugar onde estamos. Trata-se de uma grande verdade, que não se deve esquecer. Exaltando os méritos da Lei do Triunfo, o juiz Albert Ray Gary declarou: há nessa filosofia duas características que me impressionaram vivamente. Uma é a simplicidade com que a mesma foi apresentada. E a outra é o fato de que sua própria verdade é tão evidente a ponto de torná-la imediatamente aceita por todos. Os homens e mulheres que alcançaram maiores sucessos na vida tiveram que corrigir certos pontos fracos na sua personalidade antes de trilhar a estrada do sucesso. As mais destacadas dentre as fraquezas que se interpelem entre as pessoas e o triunfo são a cupidez, a violência, a inveja, a desconfiança, o espírito de vingança, o egoísmo, a tendência para colher onde não se semeou e o hábito de gastar mais do que se ganha. O curso da Lei do Triunfo foi primeiramente difundido na forma de conferências pronunciadas pelo autor, praticamente em todas as cidades e em muitas das menores localidades dos Estados Unidos durante mais de 7 anos. É a personalidade dos empregados que determina o grau de sucesso que o negócio irá alcançar. Modifiquemos essa personalidade, tornando-a mais agradável, e os negócios florescerão. Em qualquer das grandes cidades dos Estados Unidos, é possível comprar artigos do mesmo gênero, pelos mesmos preços, em dezenas de estabelecimentos. Entretanto, sempre encontrará uma loja que faz mais negócios do que as outras. A razão disso é que à frente desse estabelecimento há um homem ou homens que cuidam seriamente da personalidade dos seus empregados, que vão entrar em contato com o público. O público tanto compra personalidades como mercadorias. E pode-se até mesmo perguntar se o povo não se deixa impressionar mais pela personalidade do vendedor do que pelos artigos que compra. Pode-se afirmar que o átomo é a partícula universal com que a natureza constrói todas as formas da matéria, desde o grão de areia até a maior das estrelas que cintilam no espaço.
O átomo é o material de construção da natureza, com o qual ela faz erguer um carvalho ou um pinheiro, uma rocha de pedra e areia ou de granito, um rato ou um elefante. Podemos condescender em algumas especulações, baseadas no que conhecemos sobre as ondas do telégrafo sem fio, que são, como já tivemos ocasião de dizer, tudo o que podemos reconhecer de uma vasta série de vibrações que, teoricamente, devem existir. Se as ondas do pensamento são iguais às ondas do rádio, elas devem passar do cérebro e fluir infinitamente em torno do mundo e do universo. O corpo, o crânio e outros obstáculos sólidos não constituiriam embaraços à sua passagem, pois elas passam através do éter que rodeia as moléculas de todas as substâncias, por mais sólidas ou densas que sejam. Muitas descobertas científicas recentes, na minha opinião, anunciam um dia não distante, talvez, em que os homens lerão os pensamentos um dos outros, em que os pensamentos serão enviados diretamente de cérebro a cérebro, sem intervenção da palavra, da escrita ou de qualquer dos atuais meios de comunicação. Não será desarrazoado antever uma época em que veremos sem olhos, ouviremos sem ouvidos e falaremos sem língua. Em suma, a hipótese de que um espírito pode comunicar-se diretamente com outro se apoia na teoria segundo a qual o pensamento ou força vital é uma força de perturbação elétrica que pode ser captada por indução e transmitida à distância, através de um fio ou simplesmente através do éter, como no caso das ondas do telégrafo sem fios. Cada cérebro é ao mesmo tempo uma estação transmissora e receptora. De novo, cada cérebro é ao mesmo tempo uma estação transmissora e receptora. Temos provado inúmeras vezes, para nossa própria satisfação pelo menos, que todo cérebro humano é ao mesmo tempo uma estação transmissora e receptora para as vibrações da frequência do pensamento. Que meio de condução existiria para tais visitantes a não ser o éter, que enche o espaço sem limites do universo? É ele o meio de condução para todas as formas de vibração que conhecemos, tais como o som, a luz e o calor. Por que motivo não seria também o meio de transmitir a vibração do pensamento? Cada espírito ou cérebro está diretamente ligado a outros espíritos, por meio do éter. Cada pensamento emitido por um cérebro é imediatamente apanhado e interpretado por todos os cérebros que estão em contato com o cérebro transmissor. A descoberta mais extraordinária feita pelo homem foi a do princípio do rádio, que opera com o auxílio do éter. Imaginemos o éter recolhendo a vibração ordinária do som e transformando-a de audiofrequência em radiofrequência, e conduzindo-a para uma estação receptora sintonizada e fazendo-a voltar à sua primeira forma de audiofrequência. Tudo isso em questão de um segundo apenas. Não é de se surpreender que tal força possa colher a vibração do pensamento e conservar essa vibração em movimento contínuo. O fato já estabelecido e muito conhecido da transmissão instantânea do som através do éter por meio dos modernos aparelhos de rádio faz passar do possível para o provável a teoria da transmissão do pensamento de um cérebro a outro. A química mental. Acreditamos que a mente é formada pelo mesmo fluido universal, a mesma energia que constitui o éter, que enche o universo. É fato já bem conhecido tanto dos leigos como dos homens que se dedicam às investigações científicas, que certas mentes se chocam quando entram em contato com outras, ao passo que algumas mostram uma grande afinidade entre si. Entre os dois extremos do antagonismo e da afinidade naturais, nascendo do contato mental, há uma grande possibilidade para as várias reações de um cérebro a outro. Há casos em que um espírito se adapta tão bem a outro que o amor à primeira vista, entre aspas, é o resultado inevitável do contato. Haverá quem não tenha tido uma experiência assim? Em outros casos, há um tal antagonismo que o aborrecimento mútuo se mostra claramente logo ao primeiro encontro.
Isso acontece sem que as pessoas em questão tenham trocado uma só palavra, e sem qualquer indício das causas que habitualmente agem como estímulo para o amor e o ódio. Sabe-se, em todo mundo civilizado, que os 2 ou 3 primeiros anos de vida em comum no casamento são sempre marcados por muitos desentendimentos de natureza mais ou menos mesquinha. São os anos de ajustamento. Se o casamento resistir a esses desentendimentos, tem todas as possibilidades de se tornar uma aliança permanente. Isso é fato reconhecido por todos os casados. Mais uma vez, vemos o efeito sem compreender a causa. É fato bem conhecido de todos que depois de viverem juntos alguns anos, um homem e uma mulher se tornam indispensáveis um ao outro, mesmo quando não existe entre os dois o mais leve resquício desse estado de espírito chamado amor. Além disso, essa associação e as relações sexuais não somente desenvolvem uma afinidade natural entre os dois espíritos, como também levam até mesmo os dois indivíduos a adquirirem uma expressão semelhante de feições e a se parecerem em muitas outras coisas. Um analista competente, que penetre num grupo de estranhos onde se encontram casais, sendo apresentado a um dos homens presentes, pode facilmente apontar a esposa deste. A expressão dos olhos, as linhas do rosto, o tom da voz dos dois cônjuges, tudo isso se torna bem semelhante depois de muitos anos de casamento. Cada cérebro é ao mesmo tempo uma estação transmissora e receptora. Temos provado inúmeras vezes, para nossa própria satisfação pelo menos, que todo cérebro humano é ao mesmo tempo uma estação transmissora e receptora para as vibrações da frequência do pensamento. Então cuide com o pensamento que você costuma emitir e com o pensamento que você se permite receber. Locução Anderson Motreanjo. Gratitude Life. Um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos. Venha viver na Gratitude Life. Mais informações na descrição desse vídeo.